Hebreus, é um livro de autor desconhecido, por isso eu falei que eu não ia riscar, né? Historiadores, grandes estudiosos da Bíblia, teólogos renomados, sempre discordaram da autoria desse livro. Amém? Então já disseram que foi de Paulo, já disseram que foi de Apolo, já disseram que foi vários autores, né? Até Priscila e Áquila e Barnabé e vários autores, mas no entanto é indefinido, nós não sabemos, e eu entendo que certamente tem que ser indefinido mesmo, senão teria autoria igual às outras cartas, né? Mas é uma carta aos Hebreus, e muito interessante, igreja, essa carta aqui. O povo, eles estavam recuando. Os hebreus, eles tinham se convertido ao cristianismo e eles estavam retornando ao judaísmo, né? Porque a empolgação estava passando por volta do ano 100 ou mais um pouquinho. Foi escrito aqui esse livro, ou essa carta. Então o povo estava um pouquinho desanimado. Amém? E nós vamos ver que hoje, a igreja de hoje está passando basicamente pela mesma situação. E o interessante é que o autor aqui, ele usa uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, né? Muitos anos antes aqui dessa carta, o acontecimento lá no deserto com o povo que estava cativo e foi liberto do exílio para vir para Canaã, para a terra prometida. Ele usa esse exemplo para poder exortar a igreja daquela época, e nós vamos usar esse exemplo para exortar a igreja de hoje. Amém? Tanto que ele usa aqui nas duas vezes, ele usa a palavra hoje. Então hoje permanece sempre no presente. Amém? Nós vamos iniciar a leitura e nós vamos aprender algumas coisas aqui. Eu vou fazer uma leitura breve de todo o texto. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 19 e depois a gente vem explorando o texto. Amém? Diz assim o texto: assim como proclama o Espírito Santo hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu no dia da rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra esta geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconhece os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim. A fé que nele depositamos desde o início. Por esta razão é que afirma: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve virado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhe foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Amém? Igreja, nós vamos falar um pouco sobre a incredulidade. Amém? A palavra do Senhor nos afirma que mais de 600 mil homens saíram do exílio naquela época. Ou seja, entre homens, mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E desses 2 milhões de pessoas, apenas quantos entraram na terra prometida? Apenas 2. E o resto tombaram mortos no deserto. Por quê? Por causa da incredulidade. Amém? Então nós vamos falar um pouco essa manhã sobre incredulidade e como ela evolui dentro de nós e como a gente combate ela também. Amém? Então o texto aqui vai nos ensinar tudo isso.
O início do texto começa assim, capítulo 3, versículo 7. Assim como proclama o Espírito Santo. Igreja, a primeira advertência do texto para nós é o seguinte: nós precisamos prestar atenção em quem está falando. E o texto é bem claro, diz que quem está falando é quem? O Espírito Santo. Mas se a gente conhecer um pouquinho da Bíblia, a gente vai ver que é muito interessante o que o escritor está usando. Segura aí e vamos até o Salmo 95, a partir do versículo 7. Porque é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. E versículo 8: e não endureçais o vosso coração, como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massa, no deserto, quando os vossos pais me desafiaram e puseram-me à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é o povo que de coração ingrato, que não reconhece meus caminhos. Por esse motivo jurei na minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Vamos falar para Hebreus. Igreja, o que aconteceu aqui? O escritor de Hebreus citou as Escrituras, declarando que era a voz de Deus, a voz do Espírito. Então, muitas vezes, nos dias de hoje, a gente fica buscando a voz de Deus no além, buscando a voz de Deus não sei aonde, mas a voz de Deus está aqui nas suas mãos. É só você abrir e começar a ler, querido, e Deus vai falar com você através da palavra dele. A Escritura é bem clara: assim como proclama o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus. Então, está bem claro, ele pegou o Salmo 95 e está explanando, dizendo que foi o Espírito quem disse. Então, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Parece até uma coisa interessante dizer, né? A palavra de Deus é a palavra de Deus, mas as pessoas hoje estão buscando a palavra de Deus em tudo quanto é lugar, menos na Bíblia. E aí começa essa confusão mental, e essa confusão que a gente vê nos dias de hoje, infelizmente, essa apostasia por falta de conhecimento da palavra, por falta de ouvir a voz do Senhor. Quero ouvir a voz de Deus, vou procurar um profeta que vai falar do CPF. Aonde que o Espírito Santo revela CPF, gente? Aonde que o Espírito Santo revela seu nome? Aonde que o Espírito Santo revela sua vida? Vai procurar um cartomante, não? Porque lá revela, cartomante, esse pessoal do ocultismo lá revela. Ah, quer saber se eu vou casar? Vai lá procurar um ocultista, pra você saber se vai casar, né? Vai lá ouvir a voz de Satanás, em vez de ouvir a voz de Deus. Então a gente muitas vezes está buscando em outros lugares aquilo que nós devemos escutar em Deus. E aonde que Deus fala? Através da palavra dele. Amém? Então coloca isso no seu coração. Comece a ouvir a voz do Senhor através da palavra. E aí o texto continua e diz assim, igreja: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, segunda advertência: não endureçais o vosso coração. Igreja, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração ao ouvir a voz de Deus. Amém? Quando a gente está ouvindo a voz de alguém dizendo aquilo que a gente quer ouvir, geralmente o nosso coração fica molinho, né? Ah, Deus vai te abençoar, tá aqui a chave. Rapaz do céu, vai ser bom para lá, né? Tá aqui o óleo ungido, a partir de hoje mal nenhum chega na sua casa. Olha que bênção, né? Mas quando a palavra confronta, o que acontece com o coração? Endurece. Então, olha só o perigo da incredulidade. Primeira coisa, o coração vai endurecer. Por que eu estou dizendo isso? Não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação do deserto. Igreja, presta atenção. Olha só o quão é complicado esse pecado, igreja, de rebelião. Rebelião é um pecado contra Deus.
Assim como a rebeldia é um pecado contra Deus, assim como a incredulidade é um pecado contra Deus. Olha só, por causa da incredulidade, o povo não entrou na terra prometida. Não foi por causa dos pecados de fornicação, de não sei o que, não sei o que, é porque não creram. Amém? Então começa a prestar atenção nisso. O versículo 10 aí vai falar outra coisa, outra situação que a incredulidade nos entrega. O versículo 9 diz assim: aonde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra esta geração e declarei: o coração desses está sempre desviando e não reconhece os meus caminhos. Sabe qual é o pecado que a gente, nos dias de hoje, infelizmente, se opõe muito contra Deus? É o pecado da ingratidão. Igreja, esse povo saiu do deserto. Esse povo saiu, melhor dizendo, saiu cativo para o deserto. Esse povo andou durante 40 anos no deserto. Esse povo tinha maná do céu, esse povo tinha codornizes, esse povo tinha água, esse povo tinha até uma temperatura ambiente. Como nós podemos ver, à noite uma coluna de fogo ia ao redor deles, trazendo calor e claridade para eles caminhar. E durante o dia uma nuvem cobria do sol, ou seja, até o clima ameno eles tinham. Só que o que aconteceu com esse povo? Eles eram ingratos. Vamos trazer para os dias de hoje? Nós acordamos todos os dias, respiramos, nós temos um pãozinho para comer pela manhã, nós temos a nossa família do nosso lado, nós temos muitas vezes saúde, nós temos aonde dormir, nós temos aonde trabalhar, nós temos aonde morar, nós temos aonde congregar, nós temos tudo, igreja, nos dias de hoje, e muito mais. Só que a ingratidão não deixa a gente perceber isso. Então a pessoa acorda de manhã e fala: nossa, que vida terrível. Está lá, rapaz. É quase que nem um pastor com mais de 100 quilos dando comer e reclamando da vida. Então a pessoa precisa de entender isso. Olha, meus filhos estão aqui do meu lado. Olha minha casa. Essa noite eu não dormi no relento. Fez frio, mas eu tinha pé. Né? Eu estava com fome, mas eu tinha que comer. Eu tenho saúde. Eu tenho até mais. Né? Eu tenho um carro para me locomover. Eu tenho às vezes um emprego que eu ganho dinheiro. Eu tenho um lanche. Eu tenho... É tanta coisa que a gente tem. Eu estou falando só de coisas simples. Para vocês entenderem a simplicidade. Você sabe o que é tomar um copo d'água? O prazer que é tomar um copo d'água. Você tem essa água para você beber. Tem gente que não tem um copo de água limpa para beber. E a gente aqui, ó, jogando água potável na rua, limpando calçada com água potável. E tem gente que não tem um copo d'água para beber. Então, esse pecado da ingratidão ocorre muito nos dias de hoje. As pessoas não agradecem por nada, reclamam de tudo e ainda querem obrigar a Deus a dar aquilo que elas não precisam. E esquecem de agradecer aquilo que já tem. Amém? Esse povo focou na terra de Canaã e eles esqueceram da provisão que Deus fazia com eles. Você imagina, igreja? A gente olha o deserto e a gente tem uma menção assim de que o deserto é um morro de areia fininha, gostosa, areia de praia. Não é esse tipo de deserto que eles caminhavam, não. Era um deserto cheio de pedras, um lugar pedregoso, um local onde, se você sair com a sandália ou com um sapato pela manhã, caminhar 2 dias, você tem que jogar o sapato fora. E regaçou tudo. 40 anos as sandálias não desgastavam. As roupas cresciam no corpo. Água no meio do deserto, em qualquer lugar que eles paravam, tinha uma perrocha acompanhando água do povo. E o povo, infelizmente, nesse pecado da ingratidão, que foi gerado pelo que, igreja? Pela incredulidade. Amém? Precisamos analisar isso, igreja. E é o seguinte: o pecado, esse tipo de pecado, ele é o quê? Ele é uma resistência contínua contra Deus. A incredulidade é uma resistência contínua contra Deus. O que é isso? Eu estou sempre me opondo à palavra de Deus. Toda vez que a palavra
me confronta, eu me oponho a ela. Toda vez que a palavra de Deus vem contra a minha vontade, eu me oponho a ela. Aí eu tenho a cara de pau de orar e falar assim: ó, seja feita a sua vontade. Aí toda vez que a vontade dele vem, como é que fica a minha cara? Parecendo a cara de um elefante, um cara. Bravo. Já viu um elefante rindo? Então, desse jeito fica a cara do crente. Com a trombona lá na frente, fica a cara enrugada. Toda vez que a palavra vem confrontar. Mas não é uma vez, é contínuo. É todas as vezes que confronta, a pessoa está do mesmo jeito. Por que, igreja? Porque é incrédula. E por que é incrédula, igreja? Porque não acredita que a correção está vindo do Espírito, está vindo de Deus. Não acredita que a palavra que o pastor está pregando é a palavra de Deus. Mas se vir um mentiroso que não abre a Bíblia e começa a falar borracha, é glória a Deus por todo o telado. Mas abriu a Bíblia e começou a ler, acabou o fogo. Acabou. Não é verdade? Louvor, sabe? Se for fazer um louvor, 5 horas de louvor, ninguém arreda o pé. Alguém dorme durante o louvor? Dorme. Não, todo acordado, pulando e dançando. Chega na hora da palavra. É aquela sede dos infernos. Já sai para beber água, parece que vai beber o Rio Jordão. Em casa não toma um copo d'água. 12 horas em casa não bebe uma gota d'água. Chega na igreja aquela sede. Aí pega e enche a barriga de água, o que acontece? Vontade de ir no banheiro. Aí vai ficar aquela fila no banheiro. Fila para beber água. E a palavra está lá. Aí tem uns caras de pau que fica no celular. Tem, gente. E aí, pensa que está enganando a gente. Está vendo Bíblia? Não está não. Está fazendo pesquisa de tudo quanto é coisa. Morango do amor. Como fazer durante o culto? Vai fazer morango do amor no inferno de continuação. Fica pesquisando coisas fora do contexto da palavra aí durante o culto. Fica, sabe o que você está fazendo? Você está irando a Deus com o seu procedimento rebelde e incrédulo. Por quê? Você não crê que Deus está na igreja. Por isso fica fazendo esse tipo de coisa, né? Distância entre Patrocínio Paulista e a praia. Vai, continua, queridão. Continua buscando isso aí. Busca tudo quanto é coisa, tapa os ouvidos com a palavra e fica com essa porcaria aí. Aí pega seu filho e põe um joguinho para ele jogar. Deixa ele escutar a palavra não. Põe um joguinho. Come, né? Aquele jogo. Então, não vou nem falar o que é o jogo. O jogo tem um bonequinho lá, fica aquelas. Parece que o bonequinho está soltando fezes, aí fica limpando as fezes. Fica lá. Deixa seu filho cuidando de boneco, em vez de ouvir a palavra de Deus. Deixa. Continua. É aqueles hominhos do monstro parecendo Satanás, aqueles homens com os olhos de fogo. Deixa mesmo. Aí depois a criança fica tendo pesadelo à noite, eu não sei porquê. Eu sei porquê. Amém? Continua. Vamos lá, igreja, continuar isso tudo vocês estão lendo aqui, né? Estão acompanhando, né? Tá bem. Continua o texto e diz assim, olha só que legal. Olha que legal não, olha que terrível. Versículo 10. Por esse motivo me indignei contra esta geração. O coração deste povo está sempre desviado e não reconhece os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, esses jamais entrarão no meu descanso. Gente, o pecado da incredulidade ira a Deus. Vocês acham que Deus é ursinho carinhoso? Não é não, gente. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Presta atenção, gente. Presta atenção. Pessoas que estavam no deserto, caminhando na presença de Deus, vivendo na presença de Deus, padeceram porque foram incrédulos. Você acha que vai ser diferente com a gente que vive pela graça, que tem liberdade, que tem tudo do bom e do melhor? Você acha que Deus no final vai falar, tadinho dele, deixa eu passar a mão, porque a gente rejeitou, porque quis a palavra do Senhor? Porque a gente viveu uma vida dissoluta e de qualquer maneira, porque quis, porque achou que Deus é um ursinho carinhoso? Não, gente. Vamos parar com isso. Aonde a gente vai chegar nessa presepada? A lugar nenhum. Aonde esses 2 milhões de pessoas chegaram? A lugar nenhum. Transformaram o deserto no maior cemitério que já houve. 2 milhões de pessoas caíram no deserto. Só 2 pessoas atravessaram. Sabe por quê? Porque ao contrário de incrédulos, eles acreditaram. Vamos continuar seguindo o texto aqui. Vamos ver o que o texto nos ensina mais aqui.
Olha que coisa. Terceira coisa aqui, ó, versículo 12. Irmãos, tende muito cuidado. Olha só. O irmão que escreveu aqui, através do Espírito Santo, ele está dando uma advertência. Tende muito cuidado, para que nenhum de vós, não é um ou dois não, para que nenhum de vós mantenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Igreja, presta atenção. Aonde que está o nosso problema? Está no nosso coração. Sabe aquela historinha? Até eu já falei isso aqui. E se o Senhor Espírito Santo me repreendeu. Sabe aquela história de que a gente é o produto do meio? Isso é mentira. Há um meio que, porque está andando com quem não presta, e por isso que fez o que não presta. Não fez o que não presta, porque o coração não presta. O coração é sujo, o coração é impuro. A vontade de fazer o que é errado estava no coração, não foi por causa dos outros, não. Porque se a vontade do coração fosse boa, ao contrário, ao invés de fazer o que os outros estão fazendo de ruim, iria aconselhá-los a não assim fazer. Amém? Então, na verdade, gente, o nosso coração é que é incrédulo, o nosso coração é que é perverso, e o nosso coração é que nos afasta do Deus vivo. Aonde está o nosso coração? As nossas vontades estão todas no nosso coração. Quando fala de coração aqui, não está falando do órgão que bombeia sangue, não. Está falando das nossas vontades, do nosso ser. Amém? Daquilo que realmente emana dentro de nós. O coração é o único lugar onde não consegue fingir. Não consegue fingir. Você vê, por exemplo, uma pessoa, quando vai com um detector de mentira, ela consegue mentir, não consegue? Mas o coração, ele entrega a pessoa. Então, o batimento cardíaco, a emoção, entrega se a pessoa está mentindo ou não, porque o coração, ele é verdadeiro. Pode não ser puro, mas é verdadeiro. Então, um coração ruim vai gerar o quê? Ruindade. Um coração incrédulo vai gerar o quê? Incredulidade. Mesmo que a pessoa pode falar que crê, ela está falando que crê, mas o coração está dizendo, eu não creio. Ela está falando que aceita, mas o coração está falando, eu não aceito. Ela está falando, eu mudei, mas o coração está falando, eu não mudei. Ela está falando, eu sou uma pessoa boa, o coração está falando, você é ruim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que a palavra está dizendo? Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha. Ou seja, quando a gente vem para Cristo, daqui a pouco vai falar disso, vai falar do antigo. Quando a gente vem para Cristo, há uma mudança, uma transformação, uma renovação do nosso coração. Mas quando a gente mantém aquele coração a qual a gente encontrou Jesus, e a gente mantém ele conforme era no passado, olha o que vai acontecer. Nosso coração vai ser perverso e incrédulo. Vai ser um coração que não crê nas coisas. E a gente precisa, igreja, tomar muito cuidado para não cair nesse perigo da incredulidade. Toma muito cuidado com o que o mundo nos ensina. Nós somos o produto do meio. Não. Nós somos o produto segundo o coração de Deus. Aleluia. Basta a gente não querer continuar com o mesmo coração que tinha antes. Então, se eu estou no meio de 10 pessoas ruins e eu sou a luz, o que eu faço? Eu ilumino 10 pessoas. Aleluia. Se eu estou no meio de 100 pessoas insossas e eu sou o sal, o que eu faço? Eu tempero aquele ambiente. Eu não sou o produto do meio. Ninguém consegue tirar o sabor do sal, gente. Ninguém. Amém? Oh Deus, o mal, igreja, ele está dentro do nosso coração e não do lado de fora. Presta atenção nisso. O mal não está fora, o mal está dentro. Quando você se deixa levar, não é pelo que aconteceu. Vamos explanar um pouquinho sobre isso? Eu estou com raiva daquele irmão porque o irmão me ofendeu. Não, a ofensa dele não alterou o seu coração. Você está com raiva porque você é ruim, seu coração é maldoso e a raiva está dentro de você. Então aquela setinha do irmão, ela só expôs aquilo que estava dentro do seu coração. É isso que acontece. Então o seu coração é mau. Então a circunstância não mudou o seu coração. A circunstância aflorou o seu sentimento. Então é bem o contrário uma coisa da outra. Eu estou saindo da igreja
seu coração. Cansei de falar isso. Eu vejo isso no esporte. Está aqui a irmã Silene, que é do esporte. No esporte acontece isso. Tem alguns esportes que é menos, mas eu vou falar do futebol, que é o que eu mais vivi também. Apesar de parecer, eu fui jogador. Estou brincando. Aí o que acontece? Quando você está no time de futebol, por exemplo, o técnico não chega e fala assim: querido, vai pela ponta esquerda aqui, depois você vem melhor, viu? Ali vai estar na frente, pessoal, você faz um passe lá, vai ser uma maravilha a jogada. Não é assim não. Fala, você tá surdo, rapaz, ô filho de uma égua, eu já não falei, não sei por ali, e tá, me xinga. E a mãe tá onde? Eu caixão filho de uma égua? Do lado. E tá, xingando. Nunca vi ninguém falar: tira meu filho que eu vou embora pra casa. Nunca vi ninguém falar isso. Nunca vi a criança, ou o jovem, ou o adolescente, até o velho barbado falar: eu vou sair porque esse cara tá me xingando. Nunca vi isso. Mas na igreja, você chamou o irmão de orelhudo e não aparece mais. É impressionante, não tem cabimento. Eu tinha um técnico que chamava Santista. O técnico, ele tinha dois públicos que iam no jogo. Tinha um público que ia para ver o jogo e tinha um público que ia para ver ele. De tão engraçado que ele ia xingando todo mundo. Xingava a mãe, o pai, até a terceira geração. Xingava o juiz, xingava todo mundo. E o povo estava lá, nunca saiu nenhum para ser xingado. Agora, não estou falando de xingar, mas na igreja você exortar e falar: irmão, você precisa melhorar. Pronto, já não ouvi mais na igreja. Tá lá o cara com a chuteira, essa chuteira não dá para jogar não, essa chuteira é um lixo. O cara se esforça e vai comprar uma chuteira melhor. Na igreja você fala para a irmã: essa calça sua está de arrebentar, está transparente, está causando lascívia, nunca mais eu volto. É assim que acontece, porque o coração está endurecido. Porque o problema está onde, igreja? Lá de fora? Não, está do lado de dentro. Tanto que a palavra de Deus fala: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque é onde está ruim, é dentro. De lá de fora está tudo bom, dentro que é o problema. Então a gente precisa de começar a entender isso aí. Não sei o que está mudando minha situação. Não é as condições ao redor que estão mudando a sua situação, não. É o seu coração que é ruim. E ruim. E povo de coração ruim. Estou falando de vocês, não, dos hebreus aqui, viu? Povo ruim de coração. Amém? Continua o texto aqui e diz assim, igreja. Versículo 12, né? O efeito da incredulidade. Qual que é o efeito? O que causa a incredulidade aí? Nós vimos no versículo 12. Nos afasta da presença de Deus, não é isso? Parte B do versículo aí, Nenhum de vós mantém um coração perverso e incrédulo, que te afaste do Deus vivo. Ou seja, a consequência disso, nos afastar do Deus vivo. Igreja, a palavra aí quando diz afastar, não é um afastamento de eu não venho mais, é um afastamento de apostasia. Amém? Às vezes a gente apostata da fé, não quer saber mais, se exclui. Está dentro da igreja, mas já apostatou faz tempo. Amém? Está dentro da igreja, mas não está prestando atenção. Está dentro da igreja, mas o coração está onde? Do lado de fora. E infelizmente, o meu coração sangra quando eu vou em algum lugar que eu vejo o povo chorando, se derramando no louvor que é para Deus, e ele está pegando para ele, e na hora da palavra que é Deus falando, está fazendo de tudo menos prestando atenção, e está indo para o inferno a passos largos, mas não presta atenção na palavra. Meu Deus, como a gente usa aqui, está indo para o inferno nem a paz, é de tobogã com olhos de cincha. A milhão, mas não quer saber da palavra de Deus. Coração duro, incrédulo. Vamos seguir aqui o texto. Versículo 13, é isso? Versículo 13. Pelo contrário, exortai-nos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Igreja, o embrutecido aí, essa palavra é como se fosse um calo, né? O embrutecimento
É como se fosse um calo. Você, por exemplo, você que trabalha na lavoura, trabalha com chá, o que acontece? A mão está fininha, tá? Você vai trabalhando, vai criando um calo. Então, no início, as suas mãos doem. No início, machuca. E depois o que acontece? Acostuma. Aí não percebe mais. O embrutecimento do coração é justamente isso. No início, quando a gente tem uma caminhada com Deus, no início da nossa caminhada, a gente percebe as coisas de Deus. O povo saiu do Egito, aí eles tiveram fome. E aí Deus fez o quê? Maná. Nossa, nunca houve maná. O que é o maná? Que pão é esse? O que será isso? Que maravilha que é essa? Que manjares do céu vem para nós? Que coisa maravilhosa. Aí eles tiveram sede. Aí bate na rocha e sai água. E, nossa, e aí aquelas colunas de fogo à noite, as nuvens durante o dia. Que coisa fantástica. Aí o mar se abriu. Nossa, que coisa fantástica. E aí as sandálias cresciam e estava lá. Saiu com 2 anos de idade. 15 anos, a sandália não tem crescido. Fantástico. As roupas não estragaram, fantástico. Mas aí sabe o que aconteceu? Começou a se acostumar com aquele primeiro calo, calejou. Aí, igreja, o maná já não era mais tão fantástico assim, porque ele vinha todos os dias. Ter água no deserto já não era tão extraordinário assim, porque tinha água todos os dias. Uma coluna de fogo e nuvens não se passavam de coisas comuns, porque tinha aquilo todos os dias. É por isso que passa culto, se a gente não se alertar, por isso que o texto diz assim claramente para a gente ficar atento ao tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. O que acontece, igreja? A gente vai se acostumando com as coisas do Senhor e vai tirando a santidade que há nelas. Então a pessoa estava aqui, eu vou falar de altar porque é a parte mais evidente da igreja. Presta atenção, eu vou falar uma vez só. Toda vez que eu falo de altar, não é que eu estou falando de nenhum dos membros aqui ou de mim, não. Eu estou falando que é o lugar de mais evidência da igreja. Amém? É isso. Então, em qualquer altar do mundo, todas as vezes a pessoa fica no altar, o pregador, ele começa a pregar. Se ele não entender que a revelação não é dele e é de Deus, o que acontece? Vai se tornando natural. Falei isso com o Carlos Eduardo quando ele estava começando a pregar. Ele estava começando a ouvir a mensagem com a mente de pregador. Falei, para com isso. Começa a ouvir a mensagem com a mente de servo. Por quê? Quando a gente começa a ouvir a mensagem com a mente de pregador, a gente ouve a mensagem para quê? Para pregar nos outros. Então a gente deixa de receber a mensagem e guardar no nosso coração. Então torna-se o quê? Natural. Daqui a pouco a mensagem torna-se uma coisa igual cortar cabelo. Natural. Eu vou cortar aqui, eu já sei qual que é o corte. Chegou o cara lá, tem um redemoinho na testa, um redemoinho curuto. Olha, eu já sei qual fazer. Natural. Amém? E a palavra de Deus não pode ser natural. E as coisas do Senhor não podem ser natural. Eu não posso vir aqui tocar um teclado, tocar uma bateria, louvar naturalmente. Eu preciso ter temor. Eu preciso entender que o que eu estou fazendo é para Deus. Mas o calo, o que acontece? O embrutecimento do coração. A pessoa acha natural, então ela vem aqui e ela se sente na razão ou na autoridade de fazer o que ela quer. Então, eu vou olhar aqui, hoje eu não vou tocar teclado, estou cansado. Ela faz o que ela quer, porque ela está achando isso natural. Então, um dia ela fala, vou louvar, um dia eu falo, vou louvar, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Não é assim não, querido. Não é assim não. Aquele que pôs a mão no arado, olha e persevera. Pôs a mão no arado, continua. Não pode ficar olhando para trás, não. Aquele que pôs a mão, não fica olhando para trás, toca para frente. Você sabe por que muita gente tem medo de abrir um ponto de pregação? De abrir uma igreja como essa? Sabe por que eles têm medo? Porque tem que vir 3 vezes por semana. Por quanto tempo? Com essa vida. O contrato com Deus é com essa vida. Até a eternidade. Então as pessoas têm medo. Por quê? Ah, eu preciso de alguém para me ajudar. Porque não tem como tirar férias. Aí não sei o quê. Tem medo. Por quê? O contrato com Deus é com o resto da vida. O pastor não se dá ao luxo de falar, essa semana eu quero congregar.
semana que vem eu não vou congregar. Parei, não vou mais. Não pode, o pastor não pode fazer isso. Então por que as pessoas têm medo? Por que a pessoa não quer um compromisso com louvor? Porque eu tenho que louvar todo dia. Quer louvar o chuveiro da sua casa. Adora lá, fica à vontade. Aí você faz a hora que você quer. Aproveita e canta o Misty Ralph, que está com o cérebro muito mesmo. Então faz isso, querido. Agora, aqui é diferente. Fez um compromisso. Você tem carteira assinada com o pastor? Tem não, porque o compromisso não é com o pastor. O compromisso é com Deus. Você tem uma carteira assinada? Não tem, sabe por quê? Porque o contrato não é físico, é espiritual. Quer rescindir o contrato? Fala com o dono do contrato. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou fazendo demais para o Senhor. Então, por eu estar cansado e sobrecarregado, eu não posso mais. Eu não estou aguentando mais tocar o teclado. Eu não aguento mais levantar o volume e aumentar o som. Eu não aguento mais colocar uma coisa na tela ali para os outros verem. É demais para mim. Meus dedos já não estão aguentando. Fala com Deus. Quem sabe? Nossa, tadinho. Vou te dar uma luva virtual para você não cansar seus dedos. Todo dia Deus fala isso para você. Mas talvez isso seja o quê? O embrutecimento do seu coração e você não está percebendo. Tudo para Deus é demais. Então, igreja, a gente precisa compreender isso. O excesso de coisas sobrenaturais as torna naturais dentro do nosso coração. Você já imaginou que você viveu uma vida caminhando com Deus? Deus está lá, de repente Deus para, fala com Moisés, aí de repente vai mais um pouquinho, Deus fala outra coisa. Gente, olha, e o povo é incrédulo. Você já imaginou, você está indo, de repente tem um mar, Deus manda abrir o mar se abre, todo mundo passa, e a palavra de Deus está falando o seguinte: passaram a seco. Passou com água nas canelas, não, passou a seco dentro do mar. E a pessoa é incrédula. Como que a pessoa pode ser incrédula? Não tem cabimento ser incrédulo, igreja. Não tem cabimento. Você está vivendo as bênçãos do Senhor e ser incrédulo. É impossível. Mas a pessoa está vivendo as bênçãos do Senhor e continua incrédulo. Tem hora que eu estou olhando eu pregar, quando eu vejo uma live, eu falo: rapaz, como que Deus é bom, eu não consigo falar nada, mas olha o que Ele entregou. Eu fico olhando eu pregar, eu fico parecendo que é outra pessoa. Fala que interessante isso aí. Então eu preciso acreditar a Deus o que é de Deus. Agora no momento que eu olhar assim, que esse cara é fé, hein? Olha que mensagem. Acabou. O coraçãozinho gerou um calo. Aí é meu. E quando é meu, Deus não está nisso, porque a gente está para fazer a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir mais um pouquinho, igreja. Versículo 13, né? Vamos para o versículo agora 14. Ou melhor, até agora nós falamos, vamos falar do remédio para tudo isso? O remédio está aí também. Vamos aproveitar que a gente falou da doença. Vamos falar do remédio para essa doença? Aí no próprio versículo 13 inicia a primeira dose do remédio. Qual que é? Pelo contrário, fazer o que, igreja? Exortar-nos uns aos outros. Primeiro remédio para a incredulidade: exortação. Amém? E você não precisa esperar o pastor ficar pregando aqui no culto para exortar, não. Você está entre irmãos, tem um irmão que está vacilante, chega nele e fala: ó, seu caminho está te levando para fora do reino. Você está caminhando para fora, você está caminhando contra a palavra. Exorta, traz ele de volta. Amém? Fala: ó, irmão, dessa forma que você está caminhando aí, será que meu coração está duro? Tá, o seu coração está duro. Ele ficou faz tempo. Porque às vezes a pessoa não vai acreditar. Amém? Agora, se o irmão, ao invés de exortar o irmão, querer aconselhar, abraçar, vai dar ruim. Sabe por quê? Porque sabe o que o incrédulo, o rebelde quer? Alguém que concorde com ele. É assim que funciona. Você pode ver, tem irmão que ele quis uma afinidade com a igreja inteira. Aqui acontece muito isso. Quando chega com o coração duro aqui, ele começa a colar em um, cola de outro, cola em outro. Aí não dá certo, o que ele faz? Vai embora. Não achou um colinho para calentar ele, vai embora. Agora, tem lugar que ele acha o colinho, aí fica lá aquele ratão de igreja, só engordando, os outros passando a mão na cabeça e não muda nada. Envergonhando a Deus, envergonhando a igreja, envergonhando a sua família, envergonhando o Espírito Santo, fica lá, envergonhando todo mundo. Por quê? Porque os irmãos, ao invés de exortar, estão o quê?
Então, igreja, comece a ajudar o seu irmão. Sabe por quê? Exortação, ao contrário do que se pensa, é um ato de amor. Você só exorta quem você ama. Vou dar um exemplo. Qual o pai e a mãe que não amam o filho? Todos amam, né? Ou deveriam amar. Quem que a gente mais exorta na nossa vida? Não, os nossos filhos? Ó, você está caminhando errado. Ó, a sossego, ó, sossego, adianta o pé. Ó, sossego, caminha, ó, sossego, não chega atrasado no serviço. Sossego isso, sossego aquilo. 5.000 exortações por dia. Por quê? Porque a gente ama. Amém? Não é porque eu estou doido para dar errado, não, eu estou doido para dar certo. Por isso que eu estou exortando. Então, uns com os outros da mesma forma. Sabe que é o oposto disso? Quando o irmão está acalentando o seu erro, na verdade ele está te odiando, ele está doidinho de você cair, ele está doidinho de você ir para o inferno. E sabe de onde vem esse sentimento? Do coração. Porque a gente pode enganar todo mundo, menos o coração. Então você está falando, não, você está certo. Esse pastor realmente tem hora que ele pega pesado. Não é bem por aí não. Né? E no seu íntimo, você está pensando, você vai ver o que é bom, você vai ver o que é. Mas você está, não, você está certo. É isso que acontece. Aí no seu íntimo, tomara que saia da igreja. E é isso. Mas não sai não, fica. E no seu íntimo, tomara que saia. Você vai ver no mundo como que é difícil. Então o nosso coração é ruim. Agora quando a gente ama a pessoa, fala, você realmente está dando trabalho, isso é difícil. É assim que funciona. O casal, por exemplo, que não se exorta, separa rapidamente. É assim que funciona. No casamento é assim, é um exortando o outro o tempo todo, porque senão vai se desviar, né? É duas pessoas diferentes. Então, ou se exorta ou acaba. Com Deus é a mesma coisa. Ou os irmãos começam a exortar, ou isso vai gerar o quê? Um coração incrédulo, que vai gerar o embrutecimento, que vai gerar a incredulidade, que vai gerar a rebeldia, que vai gerar a desobediência, que vai gerar o afastamento, que vai gerar a apostasia, que vai resultar no lago de fogo. Olha que coisa. Vamos continuar? Então, primeiro remédio aí, igreja, que é exortar-nos uns aos outros. Olha que interessante. Quem exorta a igreja ama. E hoje em dia, igreja, falando de exortação, está cada dia mais difícil se achar alguém que quer exortar alguém. Por quê? A pessoa só pensa no seu bem-estar. E sabe o que gera o mal-estar? É você exortar as pessoas. Então eu não quero problema. O que eu faço? Fico quieto. Você já imaginou um pastor que não quer problema? Só vitória. E dízimos. Entregue seu dízimo e receba a vitória. E acabou a pregação. E a igreja toda feliz, todo mundo sorrindo e para o inferno. Assim funciona. Ninguém se estressa, não tem problema nenhum, fica todo mundo maravilhoso. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Mas a gente precisa se estressar, né? A gente precisa matar o nosso eu, perder noite de sono, né? Ficar nervoso com algumas situações. Pensar, você já viu aquele réu que tem o pastor quando está em casa, fica só pensando nos irmãos, é daquele jeito que funciona, né? Como é que eu vou ajudar meu irmão? O que eu posso fazer para aquele? E aquele outro melhorou, mas também não melhorou, o outro também piorou bastante. Aquele estava subindo, o outro estava descendo. Vixe, é assim que funciona. Será que o irmão se ofendeu? Será que eu fui muito duro? Mas eu tinha que falar, será que eu tinha que falar? Por que você não falasse? Isso é pior? Assim que funciona. Amém? A gente tem aborrecimento diariamente. Agora não tem aborrecimento? É só tomar café na casa dos irmãos. E coca, café, pãozinho, só para fazer uma visita agradável. Irmão, vim orar pela sua casa e pela sua família. E o irmão faz o almoço. Você almoça, vai embora sobre dente. Olha que coisa. E a marca para janta. Estou indo jantar na sua casa, meu irmão, para abençoar a sua família. E pronto. Olha que coisa. Não vai ter estresse nenhum. Aí você já faz aquela pergunta, tudo bem? Antes de me perguntar, que bom que está tudo bem, que Deus continue. Aí a pessoa nem fala do problema dela para você. E pronto. Vai ter estresse nenhum. Mas a partir do momento que você começa a exortar, e exortar, igreja, não é repreender, viu? Exortar é animar a pessoa. Vocês não confundam com isso. Exortação é uma coisa, repreensão é outra coisa. Então, exortar é animar a pessoa. A pessoa está lá, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Você dá um chute nela para ela poder ir. Amém? Então isso é exortar.
Não é você ficar batendo nela para esse lugar, não. Então, exortar o quê? Animar a pessoa. Né? Por exemplo, os irmãos ali, certamente o exorto não falou, mas vamos para o culto. Aí, se não tivesse, não vou, não vai, Lúcio, mas sim, você sabe. Então, pronto, não tem como dar ruim. Agora, se não tiver um exortando o outro, se um falar assim, hoje eu não vou, não, eu estou também com a preguiça danada, dorme cada um com o lado. Assim funciona, mas sempre alguém tem que falar, vamos, né? Esses dias eles faltou uns cultos aqui. Aí o Felipe saiu daqui e falou assim: vou passar lá hoje e vou acabar com eles. Mas eu vou acabar com eles, né? Vou exortar, né? Deu certo, né? Então, vocês veem que tem que ser assim. Por que os irmãos fazem isso? Eu gosto dessas meninas aqui, porque você percebe que é um amor uns com os outros. O Felipe, quando foi batizar, estava lá nas águas, mergulhou, deu um trabalho danado para nós, quase caiu. Aí ele levantou o gigante e já olhou para o russo e falou assim: você é o próximo, o russo. Foi assim que você. Então quer dizer, por quê? Porque o que é bom para ele, ele quer também. Isso é exortar uns aos outros. Amém? E ninguém, igreja, hoje em dia, nesse mundo egoísta, está querendo perder tempo com ninguém, não. A pessoa está no bem, o resto, né? Continua o texto, igreja, vai dar um outro antídoto para nós, ou melhor, um outro remédio, versículo 14. Porque passamos a ser participantes de Cristo. Igreja, nós estamos com Cristo. Então não tem como ter um coração incrédulo com Cristo. Mas gente, agora nós estamos em Deus. Então se isso é remédio para nossas vidas, o que vai ser? Agora se eu tivesse em Ele, aí eu estou perdido. Sem Deus nós estamos perdidos. Então o texto nos dá dois remédios aí por enquanto. Primeiro remédio, exortar uns aos outros, mutuamente, né? Segundo remédio, a unidade com Cristo. Estamos unidos a Cristo. E olha só, versículo 14, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim. A fé que nele depositamos desde o início. Igreja, perseverança é a palavra. Perseverança. O que combate o coração incrédulo é perseverar. Pastor, eu não sei se eu sou salvo. Tem crente que tem dúvida da salvação, tem? É uma característica da salvação aí. Enquanto você está perseverando, é porque você está em Deus. Porque vai ter momentos difíceis na caminhada. Dicas de passagem, o profeta Elias. Você imagina ele chegar e falar assim: não, Senhor, me leva porque eu não aguento mais. Estava passando um momento difícil ou um momento agradável? Como é difícil, eu não estou aguentando mais, me leva. Ao Jó, ao dito dia que eu nasci. Ou seja, estava passando dia, ninguém passou dias piores do que Jó creia. Os dias estavam péssimos, mas ele fez o quê? Perseverou. A mulher dele falava assim: abandona esse Deus aí e morre. E ele: não, querido, eu vou continuar com o nosso Deus. Eu nasci nu, eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. E pronto. Ou seja, perseverando. Aí chegam os amigos do Jó, só amigos de boa, para poder fazer exortação aqui. Só que em vez deles exortar, o que eles estavam fazendo? Repreendendo. Você pecou, né? Qual foi o pecado? Não vem falar que está tudo certinho, não, porque para viver uma vida dessa que você está vivendo aí, alguma coisa ruim você fez. E o Jó fazendo o quê? Perseverando. Aí vinha outro e falava: rapaz, não me engana não, você estava em pecado. Você acha que Deus vai te punir dessa maneira se você estiver certinho? Jó tinha feito alguma coisa? Não. E ele continuava perseverando. Então, igreja, perseverança. Vai ter momentos que eu vou estar cantando até na praça, louvando a Deus. Uma adoração violenta. Meu coração vai estar disposto a fazer a obra. E vai ter dias que eu não quero vir na igreja. Vai ter dia que eu não quero ir embora. Tem dia que eu quero ir embora aqui. Tem quinta-feira, da meia-noite, eu vou para aqui. Gente, vou embora. Não quero ir embora. Vai ter dia que eu não quero ir. Só que a gente precisa o quê?
perseverar. Você acha que é todo dia que eu acordo e vai que pensa, vou meditar na Bíblia inteira para me pregar? Claro que não, igreja. Tem dia que eu não quero. Estou com fome, às vezes estou com sono, estou cansado. Tem dia que eu quero. Estou querendo relaxar a mente. Mas eu tenho que perseverar. Por quê? Porque eu não posso pensar em mim. Eu preciso pensar no coletivo. Eu preciso pensar nas pessoas. Eu não quero, mas a congregação necessita da mensagem. E eu fiz um contrato com Deus. Então, se eu não posso faltar no meu serviço natural, por que eu posso faltar no meu contrato espiritual com Deus? Se eu, no meu serviço natural, eu não faço minha vontade. Faço quem faz a vontade. Ninguém faz. Está lá o Cadu e fala assim: essa semana eu não vou trabalhar. Então, pode que ele trabalha por conta própria. Aí as contas dele falam assim: mas essa semana eu vou continuar. Aí ele fala: já que você vai, eu vou também. Olha para o boleto, eu vou. Aí ele fala: então eu vou também. É assim que acontece. Às vezes ele não quer ir, mas o boleto te chama. Então assim funciona. O nosso serviço CLT, mesma coisa. Às vezes você acorda de manhã, pessoal. Quem trabalha nas áreas rurais, 3h40 da manhã, aquele frio, chuva, neblina. Os pais tudo doido para pôr esse filho para ir para a escola para ter sossego. E você tem que sair da sua casa de qualquer jeito. Está caindo o mundo e o ônibus tem que passar. Não importa, não tem ponte, desvia pelo mato, mas tem que passar. É assim que funciona. Não é a sua vontade. E por que com Deus tem que prevalecer a minha vontade? Diante dos homens, permanece a vontade dos homens. Que é o que a gente chama do que é isso aqui, igreja? Sistema. Então, diante dos homens, permanece a vontade do sistema. E diante de Deus, permanece a minha. Que tipo de crente sou eu? Não é verdade? Então, eu preciso de entender isso aí. E perseverar. É outro título contra essas situações. Perseverança. Por mais que está difícil, eu preciso perseverar. Por mais que eu sou sem vontade, eu preciso perseverar. E a perseverança é uma das características de um crente salvo. Porque o que não é salvo, no primeiro probleminha, o que ele faz? Vaza. E às vezes é nem problema, é da primeira vontade. Vaza. O pastor está falando um monte de festa do peão, eu vou embora. Não vai, querido. Monta no boi lá, quem sabe eu não pise você. Vai. Então, são coisas, que às vezes a pessoa quer, porque não é que está ruim, não. Né? Quantas pessoas nós estavam lá em Japão? Mas, gente, Deus tem um banquete para você. Mas se você quiser ir preso ou morrer, pode ir. Preso ou morrer? Vixe, até cavalo de pau vai ser preso. Pode. Está lá honrando hoje na cadeia. Por quê? Porque quer. Amém? Mas foi exortado, foi conversado, foi falado. Mas eu estou falando isso, igreja, mas é da mesma forma. Porque está na cadeia e está no mundo sem a presença de Deus é a mesma coisa. Amém? Não muda nada, está cativo do mesmo jeito. Um está dentro da série, ou cativo no mundo. Está preso, aprisionado. Só tem liberdade em Deus, o resto do lugar está preso. Então é indiferente. Mas aí é oferecida a liberdade, mas a pessoa quer a prisão. Então vai. Por quê? Porque para viver livre precisa o quê? Perseverar. Amém? E a gente está acostumado a querer ficar sentado esperando o bonde passar. Não, tem que perseverar em tudo na vida, né? Está aí o Luan aprendendo a tocar bateria. Tem que perseverar, senão não aprende. Está o Demésio, brinca até com o violão. Você não está me ensinando direito com o seu violão ruim? Fica brincando com o violão. Ou persevera, ou não vai tocar. Simplesmente isso, né? Louvor. As meninas, quando começou aqui, estava ruim. Mas eu nunca falei nada para não matar o sonho de ninguém. Mas estava ruim. Aí, o que a gente faz? Irmãs, vamos uma aulinha de canto, né? Não é porque vocês estão ruins, não. É só para dar uma aprimorada na voz. Aí as mulheres já tem mais de ano que estão fazendo. Você vê que agora já está ficando bom, né? Está bem melhor. Ou seja, perseverar. Mas só que aí que as irmãs querem. Ah, não, vou sair da aula, né? Estou falando isso com a Karine, não quer sair não. Isso aqui é só uma metáfora, né? Um exemplo. Ah, eu vou sair da aula porque eu já estou abafando. Então vai,
fica cantando que nem uma gazela louca. Vai, irmão. Normal. Tranquilinho. Eu estava falando isso ontem eu fui lá na igreja. O pastor Diego, ele pega muito firme, ele pega da hora. Só que ele não dá os exemplos. Eu falei, o povo sente falta dos exemplos, porque senão a pessoa não compreende, né? Porque ele dá o exemplo da Bíblia e é fantástico. Mas você tem que dar o exemplo mais firme para a pessoa entender. Então, às vezes parece que eu estou falando para alguém. Por isso que eu já me comunica, não estou falando da Karine, porque senão depois ela sai. Ah, o pastor falou comigo. Não foi. É só um exemplo de perseverar. Ou persevera, ou não vai. Né? O pessoal vai tirar uma habilitação. Errou a primeira vez, foi reprovado. Tem que perseverar. Tem gente que é na quarta vez. Né? Concurso público. Vai 10 vezes não passou. Na 22ª vez passou. Ou seja, perseverou. Não persevera. Só que eu não estou falando para perseverar nas coisas do mundo, não. O curso que você quiser fazer, faz, você não faz. O que eu estou falando é das coisas de Deus. Temos que perseverar nas coisas de Deus. Então, nem é sempre o que eu vou querer que eu tenho que fazer. Mas para abrir mão da minha vontade, fazer a vontade de Deus, é necessário o quê? Perseverar. É assim que funciona. Quando a gente abre um trabalho para iniciar uma igreja, pensa que já pega pronta? Não, é você e a sua esposa, se for casado, se não for sozinho. E aí você tem que fazer o quê? Perseverar. Vai aparecer um tonto. Primeiro dia vai aparecer um tonto. Uma semana de igreja aparece um tonto. E entrou na igreja errada e nem sabia que era igreja. Aí você vai lá, conversa com o tonto, evangeliza o tonto vai embora, não virou nada. 30 dias não apareceu ninguém. 60 dias não apareceu ninguém. 3 meses sua mãe vai te ver. E você faz o quê? Continua perseverando. Assim funciona. Nem seus filhos têm participado do culto. E você continua o quê? Perseverando. A pregação está terrível. Você está pregando para ninguém. Quantas vezes, igreja, eu já preguei para ninguém? Ninguém. Só estava eu, pastor, e mais ninguém. Nenhuma alma. E eu na desenvoltura, eu era mais pentecostal ainda. Aí vai aqui, vai dali. E não tinha ninguém. E eu tinha que perseverar, só que não era só um culto, não sei ninguém, não é vários cultos sem ninguém. Aí teve um dia que um louco falou assim: ah, Paulo, você prega bem. Eu falei, mas você estava onde? Escondido no banheiro, não vi ninguém lá. Ele falou assim: não, passei na rua e eu vi. Eu falei, então ótimo, já está alcançando alguém, aumenta o som. Vamos comprar um som mais potente agora, está alcançando as pessoas. Era uma só. E nem na igreja, nem nunca veio na igreja, mas. Né? Então é o que? Perseverança. Toda a igreja começou do nada. A igreja do lado começou com 4 meninos lá no vale, embaixo de uma árvore. E perseveraram. Amém? É assim que começa. As grandes igrejas hoje no Brasil começaram sem ninguém, perseverando. Os grandes trabalhos, perseverando. Grandes músicos, perseverando. Todos os artistas perseveraram. Não tem um artista que do nada virou artista, não. Todos perseveraram, passaram dificuldade e fazendo as coisas para o mundo. E a gente em Deus não quer perseverar em nada. Primeiro obstáculo, tchau. Primeira coisa que deu ruim, que eu não gostei, tchau. Não, é perseverar. Amém? E quando eu não persevero por mim, eu persevero por quem eu amo. Então eu preciso de entender. Está aqui minha família. Se eu não estiver perseverando e eu esmorecer, eu perco a minha família também. Então se eu não faço por mim, eu faço por eles. É assim que acontece. E vai aumentando o grau de dificuldade. Quantas igrejas começam, igreja? Aí tem lá 20, 30, 40 membros, aí de repente eles param. O pastor lá deu na telha dele, que ele fez um contrato com Deus, né? Fez um contrato com ele mesmo. Aí ele para. Para onde que as ovelhas vão? Se dissipam. Fere o pastor e as ovelhas se dissipam. Algumas ainda vão para outro lugar, mas a maioria se perde. E por que parou? Porque só pensou nele. Não pensa em mais ninguém. Então, a gente, para perseverar, precisa amar. Sem amor não consegue perseverar. Por isso que amar é um princípio também. Por isso que amar, a palavra de Deus diz que sem amor nós nada seríamos. Amém? É por isso. Não é o amor ursinho carinhoso, é o amor verdadeiro. O amor que tudo sofre, o amor que padece, que tudo suporta. É esse amor. É esse amor que a gente precisa. Então, é isso que é um grande problema, gente. E vamos continuar o nosso texto aqui. Falamos agora da
Versículo 13, né? Não, 14, nós estamos 14 agora que nós falamos da perseverança. Versículo 15 agora. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvires a sua voz. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da rebelião. Igreja, é um apelo novamente do escritor aqui: não endureça o seu coração, não embruteça o seu coração, não deixe gerar essa calosidade espiritual no seu coração que vai te afastar de Deus. Não deixe as coisas sobrenaturais se tornarem naturais em sua vida. Não deixe o que é sagrado se tornar simples na sua vida. É assim que acontecia, gente. Você vê, por exemplo, Ofni e Finéias estavam lá no templo. O pai era sacerdote, mas eles acostumados às coisas do templo, infelizmente deixaram o que era espiritual se transformar em natural e quiseram fazer para Deus da maneira deles. E Deus fez o quê? Extinguiu, exterminou. Amém? Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. Não deixe o coração endurecer. E aqui, igreja, é engraçado, ou melhor, eu acho interessante. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que o texto está dizendo? Não é a palavra que endurece o nosso coração, é a nossa vontade. Porque está dizendo aqui: se você não quiser, você não endurece. É um conselho. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Então, endurecer o coração ou não está na nossa mão. Eu posso aceitar o que está sendo falado como palavra de Deus, ou eu posso falar que esse pastor é chato e que eu faço o que eu quiser. Está aceitando a nossa mão. Mas quem está dizendo para não endurecer o coração? O pastor? Quem está dizendo? A palavra, que é o próprio Deus. Amém? Continua o texto, versículo 16. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? Igreja, rebeldia. Estamos falando muito sobre rebeldia. Eu vou aqui facilitar e vou definir rebeldia com poucas palavras. O que é rebeldia? Recusar em obedecer à vontade de Deus. Simplesmente, rebeldia se resume a isso: recusar, obedecer à vontade de Deus. Deus fala: vai para a direita, e o rebelde faz o quê? Vai para a esquerda. Deus fala: não endureça o seu coração, e o rebelde faz o quê? Endurece o coração. Deus fala: continua, e o rebelde fala o quê? Vou parar. Assim funciona. Amém? Então, rebeldia nada mais é do que se recusar em obedecer à vontade de Deus. E toda vez que eu recuso obedecer à vontade de Deus, eu obedeço à vontade de quem? A minha. Então, o nosso grande problema, igreja, não está do lado de fora, está do lado de dentro. O nosso problema todo está do lado de dentro. A nossa luta toda é interna. Continua, versículo 17. E contra quem se mantive irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? Igreja, o pecado nos afasta da presença de Deus, e o pecado nos destrói. Então esse povo que era incrédulo, de que maneira eles viviam? O pecado. É bem simples. Quando você vai numa dessas manifestações contrárias a Deus, pergunta para aquele povo se eles acreditam em Deus. A boca pode até falar que eu acredito, mas o coração não acredita, é incrédulo. Por isso se mantém no pecado, porque se a pessoa ela acreditar que Deus é capaz e é fiel de vir sobre ela, de curar, de transformar e de renovar a sua vida, não tem como ela viver no pecado, gente. Eu não tenho força, mas Deus tem. Eu não consigo, mas Deus consegue. Amém? Versículo 18.
E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no deserto, ou melhor, de ingressar no seu repouso. Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes. Igreja, a desobediência contra Deus é pecado. A desobediência contra Deus é algo que tirou esse povo da terra antiga. Então você acha que ser rebelde é bonito? Você acha que ser coração puro é bonito? Você acha que desobediência é bonito? Você vai para o inferno. Então começa a quebrantar o seu coração. O coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Então para de embrutecer o seu coração. Para de querer lutar contra Deus. Igreja, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Como é que a gente vai lutar contra Deus? Como é que a criatura luta contra o Criador? Como é que o barro fala para ele, você está louco? Gente, como é que a gente faz isso? Ele é o Criador do céu e da terra, de tudo que existe. Como é que a gente se opõe a Ele? É muita desinteligência, é muita burrice a gente tentar se opor a Deus, a gente tentar impor a nossa vontade diante da vontade de Deus. E a burrice é tão grande que a vontade de Deus é que a gente entre numa terra de descanso. E o povo, gente, se opõe para quê? Para morrer no deserto. Olha para você ver o quanto é complicado essa questão. E vamos finalizar versículo 19. Concluímos desse modo que não lhe foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. A incredulidade, ela nos priva de descansar em Deus. É por isso que às vezes a gente vive uma vida tão atribulada, uma vida tão difícil, uma vida tão complicada, porque é incrédulo, e a incredulidade nos priva de descansar em Deus. Vamos exemplificar o que aconteceu com esse contexto aqui. Estava lá 2 milhões de pessoas esperando entrar numa terra de descanso. Aí Deus não precisava fazer isso, ele não precisava fazer isso, mas ele pega 12 líderes, 12 príncipes, um de cada tribo, e coloca para espiar a terra. Voltam eles com os relatórios. 10 deles disseram: essa terra mana leite e mel. Os frutos dessa terra são maravilhosos, é muito bom, porém são muito bem fortificados. Os homens são gigantes, ficamos parecendo um gafanhoto perto deles. São muito bem armados, o povo é numeroso. Traduzido, Deus não é capaz de cumprir com a sua promessa. Meu Deus! É muitas vezes isso que a gente está imaginando. A gente imagina que Deus não é capaz de cumprir com a promessa dele. E qual que é a promessa de Deus, gente? Nos dar descanso. Amém? A promessa de Deus não é nos dar riqueza, não é nos dar aquilo que a gente quer, não. É descansar em Deus. É viver uma vida totalmente entregue a Ele, no centro da sua vontade, entendendo que é Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem pode todas as coisas, é Ele quem nos dá, é Ele quem entrega e é Ele quem pega de volta, é Ele quem abre e é Ele quem fecha. Amém? Então, a incredulidade gerada no coração desses homens entendeu o seguinte: Deus nos trouxe para uma terra qual Ele prometeu, e a terra realmente é essa, mas Ele é incapaz de nos dar essa terra, porque é muito poderoso o exército dessa terra. Os homens que aí habitam são muito poderosos. Deus não é capaz de cumprir com a sua promessa. Aí dois homens, Caleb e Josué, falam: não é assim não. Se Deus estiver conosco, certamente essa terra é nossa. Sabe qual que era a diferença entre esses dois corações? Esses dois corações acreditavam na promessa do Senhor. Esses dois corações não tinham incredulidade. Esses dois corações não eram incrédulos. Esses dois corações tinham
fé, perseverança, convicção. Eles acreditavam realmente que Deus era Deus e poderia fazer todas as coisas. Resultado final disso, igreja: mais perseverança. Aí Deus fala o seguinte: esses homens que estão aí, somente Caleb e Josué vão herdar a terra, o resto vai morrer no deserto, volta para trás. Aí o Caleb e Josué falam: ah, não, agora não vai mais não, mais 40 anos, vou desistir, Deus me livre, quem suporta isso? Fizeram isso? Fizeram? Não, sabe por que eles fizeram? Porque o coração deles não é de pedra, o coração deles é um coração de quem acreditava. Então, se Deus prometeu que eles iam entrar na terra, se demorar 100 anos, o que ia acontecer? Eles iam viver mais 100 anos. Se demorar 200 anos, o que ia acontecer? Eles iam viver mais 200 anos. Então, pouco importa o tempo que vai demorar, o que importa é que eu creio na promessa. Vamos para trás. Passa 5 anos, promessa cumpre. Passa 10 anos, passa 20 anos, passa 30 anos, e nada. Já está beirando 40 anos. Aí Deus fala: agora chegou a hora. Morreu todo mundo, os incrédulos. Agora essa segunda geração, a que nasceu no deserto, essa está pronta para ir da terra prometida. Mas o meu servo, Caleb e o Josué, vão entrar com eles. E a gente viu claramente aqui quantos anos o povo tinha? 85 anos, mais de 80 anos. E ele falou o quê? Eu estou com o mesmo vigor de 40 anos atrás. A minha vontade é a mesma. Ou seja, o meu coração é o mesmo. Eu cria naquela época que nós podíamos vencer eles, e agora mais ainda. Amém? Então, igreja, perseverança é característica de quem é salvo. Porque no meio do caminho muitos vão desistir. Amém? Ah, desistiu. Por que desistiu? Presta atenção, gente. Vou finalizar. A palavra de Deus diz o seguinte: muitos desistiram e não estão mais conosco. Sabe por quê? Nunca foram um dos nossos. É por isso que a gente se escandaliza. Fulano desistiu e voltou para o mundo e está pior do que estava. Primeiro, está cumprindo a palavra. Diz o seguinte: veio para cá, limpou a casa. A hora que saiu, ficou quantas vezes pior? 7 vezes. 7 demônios a mais para aquela pessoa. E 7 já é palavra, não tem o que fazer. E aí a pessoa volta para um estágio pior do que ela se encontrava. Mas por que voltou, igreja? Porque nunca teve aqui. Porque o coração nunca esteve em Cristo. Porque apenas a boca falava, mas o coração não. O coração era embrutecido. Ouvia e não mudava. Ouvia e não se convertia. Ouvia e não aceitava. Aí chega um ponto que a pessoa fala o quê? Vou desistir. E retorna da onde ela nunca saiu. O problema é esse. Esse povo estava cativo no Egito, vivendo as práticas egípcias, fazendo tudo o que devia. Por isso foi para lá. Aquilo era a punição do Senhor. E aí eles voltaram. Estavam prestes a entrar numa terra que manda leite e mel. A Canaã natural, física. Nós temos uma promessa de entrar na Canaã, mas não a física, a espiritual, a morada de Deus. Amém? Então, do mesmo jeito. Tem gente que vai chegar e vai olhar. Olha, Canaã está ali. Mas o coração incrédulo não vai deixar ela entrar. Vocês estão entendendo? Qual o problema do coração incrédulo? Então que a gente possa se firmar cada vez mais nos caminhos do Senhor e possa perseverar. Dias maus, dias bons, altos e baixos, felicidade e tristeza. Vai andar sempre junto. Um dia tudo dando certo, um dia tudo dando errado. Mas eu preciso o quê? Perseverar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Amém? Glória a Deus, coloque-se de pé. Vamos adorar o nosso Deus.